Mas vamos lá, eu ouvi dizer que tu tens um projeto sobre bolsas de valores, ou seja, bolsas de valores não, bolsas de estudo. Mas como é que é esse projeto? Vamos lá. A organização DS é legalmente legalizada pelo governo angolano como Associação Nacional de Assistência Educacional. É uma organização de inclusão da juventude às bolsas de estudo internacional. Ok. Yeah. Mas como é que essas bolsas vão funcionar? Anualmente nós temos um limite de 3.000 bolsas, na qual atualmente estamos nesse período de divulgação das listas dos pré-candidatos às bolsas. E, no entanto, atualmente essas listas vão ser para Portugal. Portugal já temos aí as listas conosco dos pré-candidatos. O que Não, nos mas pô, falta... onde é que as pessoas devem entrar? Não é? Olha, nós temos um link, organizaçõesds.com. É um site onde podem fazer as vossas inscrições totalmente online. Não agora, porque nesse momento as inscrições encontram-se encerradas. Estamos agora na fase de divulgação das listas dos pré-candidatos para as bolsas. E é isso. Mas quais são os requisitos? Ser maior de 17 anos, ser menor de 35 anos de idade, concluir o ensino médio e fazer uma pequena carta de motivação. Carta de motivação. Mano, é muito demais. Hã? Para mestrado. Olha, e não bem tem? lá no fundo tem que ter passaporte. Passaporte vai ter que depois ir para a agência. Mas essa também. carta de motivação é mais para quê, irmão? É uma carta a dizer os motivos pelos quais Você lhe já levou. sabe, ele quer estudar. Na verdade é para avaliar a psique. Então, quem escrever melhor a carta tem mais vantagens de entrar. Não. E as pessoas que são tímidas, que nem sequer gostam de escrever, gostam de exprimir os sentimentos, como é que tu vais enquadrar essas pessoas? Porque isso já é um critério. Estás a ver? Tu se vens carta motivacional. Ei, mano, vamos reduzir os documentos. Mas quantos estudantes hoje vocês já mandaram para o exterior? Quais são os países, né, que vocês têm os vossos links? Atualmente nós temos essa disponibilidade para Portugal. Temos agora que vamos já divulgar para o Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra. Uau. Quantos estudantes vocês já mandaram para o exterior? Atualmente nós dominamos mais de mil bolseiros. Nós temos o nosso site, pode aí consultar. Não, eu quando precisar de bolsa vou para lá consultar. O Marcos quer uma para mestrado. Ok, Tem para mestrado? vamos conversar. Não, mas calma aí. Porque quando eu falava dos requisitos, acredito que essa bolsa, quem financia? A organização DS em si tem uma colaboração com a CPLP. Ok. E quem é que financia? A organização DS. Mas calma aí, eu quero perceber aqui. Vocês é que pegam no capital, é que vão dar sustentabilidade ao estudante no exterior? Um pouco isso. Uau. O estudante não paga nada? Nós temos as bolsas 100% financiadas, temos as bolsas 50% financiadas e 75% financiadas. Vai me perguntar como é que funciona. Funciona da seguinte forma: as 100% financiadas são para aquelas pessoas muito carenciadas, deficientes, pessoas que realmente precisam de uma bolsa e não têm meios de subsistência. Ok. Mas agora, sendo que ele não vai pagar nada a 100%, você tem um apoio. Tens alguém que patrocina, que vai dar esse suporte. Quem é a entidade que vai dar esse suporte? A organização DS. Uau, mas onde é que a organização desse tira fundos para dar sustentabilidade? Porque existiram empresas dessa natureza que mandaram muitos estudantes para fora, mas depois não houve sustentabilidade. Vimos dizer que muitos estavam a dormir por debaixo da ponte. Nós como Qual é a segurança que vocês garantem para o estudante que vai para um determinado país? Não é assegurado por vocês? Olha, as bolsas elas só financiam o estudo ou a formação durante os 3 a 4 anos de formação.
Mais do que isso não, bilhete de passagem, a residência, isso tudo é por conta do estudante. Então, o estudante tem que ter noção que está a sair do seu país e tem que ter um capital para poder se auto... Isto para aquelas que são financiadas a 50%. Isso. Imagina aquele estudante que não tem valores nem nada e quer simplesmente que vocês dão todos os custos possíveis. Esse é impossível. É impossível. É impossível. Então ali já tem alguma coisa errada. Acho. Por quê? Porque se é 100% grátis, não pago nada. O estudo. Estudo. Mas você sabe que ele vai precisar se deslocar, vai precisar comer. Não, mas não é depende do país, é do Cumbu. Quero saber que o Cumbu. Eu vou para um Muitos determinado dos país. estudantes, além de serem estudantes, são estudantes trabalhadores. Então, para esses Claro. países da Europa e lá fora, emprego é o que tem mais. Não, tu mandas o Marcos para Portugal amanhã. Começa não é? já a trabalhar, trabalha. Quem vai lá arranjar emprego? Ele. Ele sim. Mano. Esse gosta de dormir. Essa está em casa, está a dormir, vai para a escola, chegou, está relaxado e tudo mais. Ele vai querer que você dê sustentabilidade como se fosse o pai e a mãe. O dinheiro de táxi, estás a ver? Alimentação e tudo mais. Ele vai ficar ali a dar uma vida fixe, como um bolseiro do INAB. Certo. Não é isso? As nossas bolsas é apenas para formação de 3 a 4 anos. Mas vamos lá. Qual é o custo de cada estudante? Quais são os países que tu mandas? Portugal, França? Portugal, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul. Vamos lá ver. Porque nós queremos ir para os Estados Unidos. Ok? Toda a Who Talks. Não vai simplesmente eu, nem o Helênio, nem o Marcos. Todo o grupo. Se nós tivéssemos que ir de forma individual para os Estados Unidos, qual seria o custo individual? Primeiro vamos falar da formação só. Quanto é que vocês pagariam anualmente em Kwanza, nesse caso, porque vai depender da questão cambial, não é? Em Kwanza, Para a estadia, incluindo a estadia e a alimentação? sim. Durante 5 anos, né? São por aí Durante 5 cinco anos. anos? Já. 3 a 4 anos. Vamos lá ver. Quanto é que vocês gastam por cada estudante até o fim da sua formação? Incluindo a estadia e a alimentação? Não, vamos só falar de formação. Estadia, já que vocês disseram que a estadia depende do próprio estudante em si, a alimentação também. Porque esse gosta muito de fast food, tá aqui, vai ali, não sei o quê, coisa e tal. Vamos só falar de formação. Quanto vocês vão pagar na universidade durante todo o período da formação? Nós temos um link que ainda não posso divulgar como os nossos meios de pagamento ou como nós pagamos e quanto pagamos, então não pode sair ao ar. Então, e além disso, o alojamento e alimentação nós não cobrimos. Agora, nós temos também um meio de alojar os nossos bolseiros em determinadas regiões só para estudantes. Temos alguns apartamentos disponíveis, caso o bolseiro queira, e associamos todos eles nessa comunidade.